nós, eu vou parafrasear como o apóstolo Paulo, quando ele escreve no capítulo 3, versículo 1, aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, todavia alegrai-vos. E a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros. Paulo ele fala que eu escrevo as mesmas coisas, mas é segurança para nós outros que falemos as mesmas coisas. Podemos usar esse versículo? Então tá bom. Então nós vamos, por amor de muitos irmãos que não tiveram ontem, aliás, irmãos, as mensagens, todas as mensagens de sábado, né, Emerson? Todas as mensagens de sábado, elas são gravadas e disponibilizadas. Está no YouTube, no canal da igreja. Se você ainda não assinou, como diz aí, dê o seu link ali, dá o seu joinha, assine o canal. Irmãos, as mensagens têm sido maravilhosas. Eu tenho ouvido de novo as mensagens, porque quando nós estamos aqui, nós perdemos algum ponto, não é verdade? Então é bom, como diz Paulo, é segurança para vós outros. Ontem nós vimos o capítulo 9, nós voltamos a ver o Evangelho de João, a última mensagem do ano passado, o Abner compartilhou, falando do capítulo 8, e nós vimos ontem o capítulo 9, que é o sexto milagre, ou o sexto sinal, descrito no Evangelho de João. Veja, irmãos, não é apenas 7 sinais. Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, que João escreve no capítulo 20, dizendo que se tivesse os livros não caberia tudo o que ele fez. Mas João ele destaca 7 milagres, que são chamados 7 sinais, e os sinais apontam para algo específico. O que eles apontam? Apontam para o Filho de Deus, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, tem os mesmos atributos de Deus e faz as mesmas obras. Ele realiza as mesmas obras de Deus. Então, como eu falei ontem, as mensagens de sábado, graças a Deus, têm sido palavras expositivas. Palavra que o pregador ou o ministro não tem como fugir do texto. Certo, irmãos? Isso é muito bom, porque não abre muitas janelas. E ele tem a fidelidade de expor a palavra, como diz o salmista, no Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras dá entendimento aos simples. Ou a exposição, em outra versão, das suas palavras dá entendimento e dá luz. Graças a Deus. Então, Jesus ainda estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Houve vários eventos ali, desde o capítulo 7. O Emerson falou lá o capítulo 7. O Abner falou o capítulo 8. Capítulo 7, ele estava na festa dos tabernáculos, no último dia, no grande dia da festa. No capítulo 8, formaram uma armadilha para o Senhor naquela mulher, flagrada em adultério. E Jesus estava passando por Jerusalém, e o clima era tenso. Os judeus já estavam procurando apedrejá-lo. Finalzinho do capítulo 8. Abra aí sua Bíblia, por gentileza, irmãos. Finalzinho do capítulo 8, versículo 59. Depois que Jesus fala no versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, ele estava caminhando, capítulo 9, versículo 1, ele estava passando, ele estava andando, e ele viu, ele foi ao encontro de um homem cego. Jesus sempre vai ao encontro de alguém. Ele foi ao meu encontro e ao seu encontro. Foi ou não foi? Jesus não estava perdido, quem estava perdido era eu. Eu e você. Mas ele, pela sua grande misericórdia e a grande sabedoria de Deus, ele foi ao nosso encontro. E da mesma forma ele foi ao encontro desse cego.
Ele viu um homem cego de nascença. E a primeira pergunta que os discípulos falaram: Mestre, quem pecou? Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Muitas vezes, irmãos, nós, na nossa vida, nós questionamos ou analisamos a condição das pessoas. Só que eu estou falando, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. E a gente não procura, de certa maneira, ajudar essa pessoa com uma palavra, levando ela para Cristo. Não é verdade? Ontem veio um jovem aqui na reunião. Fiquei assim, tocado, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos que ele tem. Uma coisa boa, ele queria saber, ele queria conhecer mais. Nós pudemos aqui no final da reunião ajudá-lo com a palavra de Deus. Meu irmão Emerson levou ele a orar. Sabe, irmãos, aqui nós estamos nessa narrativa, nós estamos nos deparando com uma cegueira, uma verdadeira cegueira. O mundo todo hoje está numa cegueira. É ou não é? Eu e você somos mais bem-aventurados. O Senhor tem nos dado um ambiente de comunidade, um ambiente de assembleia, para nós estarmos reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, dia após dia, ganhando mais do Senhor, ganhando da sua palavra, nos alimentando com as verdades, nos alimentando com a palavra escrita. Esse cego, ele estava numa verdadeira... Vou virar esse ventilador um pouquinho para lá, por gentileza. Porque eu não estou com a tecnologia. A tecnologia não vira folha, né? O iPad não vai virar folha. Obrigado, irmãos. E ele tira a minha marcação. Então, Jesus ele estava passando e ele viu esse cego. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Veja, irmãos, a crença naquela época, no Antigo Oriente, é de que se um mal tivesse cometido em alguém, era um mal hereditário. Veio de geração a geração. Por que isso? Por quê? Os judeus, pelo menos aqueles que liam a Torá, o Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, o Senhor, ele fala uma ordenança para que não adorar ídolos. Veja, o Senhor, a gente tem que ler todo o texto no seu contexto. O Senhor fala: não farei para vós imagens, não adorarei ídolos, não se prostrarei perante elas, porque eu sou o teu Deus. Aí o Senhor fala: se você fizer isso, eu vou te visitar até a terceira e quarta geração e vou castigar, ou vou fazer alguma coisa. E isso ficou uma crença de que se o mal existe é porque aconteceu algo hereditário. Mas não é assim que está escrito. Não sei se os irmãos entenderam. Depois leia em casa, Êxodo capítulo 20. Está ali os versículos de 1 até 10, mais ou menos. Então, irmãos, virou uma crença. E os judeus acreditavam que naquela época existia uma pré-existência de almas que pudessem pecar. E algum tipo de reencarnação. Irmãos, olha que coisa. Como nós precisamos ler a palavra. Então está aí. Então isso é poderíamos dizer que isso daí, irmãos, é um falso dilema. Algumas pessoas já chegou perto de você e falou: ó, Felipe, é isso ou é isso? Se não for isso, é isso. Os discípulos chegaram: Senhor, quem pecou? Ele e os seus pais. O Senhor ofereceu uma terceira opção. Nem ele nem os seus pais, mas para que nele se manifeste as obras de Deus. Tudo tem a presciência de Deus. Então, o Senhor responde para ele: mas foi para que nele se manifeste, nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras ainda, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O Senhor já estava falando: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto é dia, eu estou vivo. No final do meu ministério está terminando.
O ministério do Senhor começou aos 30 anos, foram 3 anos e meio. Ainda quando o Senhor estava no mundo, ele era a luz do mundo, ainda era dia, então ele tinha que fazer as obras do Pai, para glorificar o Pai. Aleluia! Então, porque vem a noite é chamada de trevas, quando ninguém pode trabalhar, ou seja, quando eu sair, quando eu morrer, ressuscitar e voltar ao Pai, eu não posso mais estar no mundo para trabalhar. É isso que o versículo mostra. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e feito um lodo, Um lodo, cuspiu na terra. Eu falei ontem brincando, Jerusalém não tinha asfalto, tá? Era terra batida. Aí ele cuspiu lá, fez o lodo, fez o barro, e o que ele fala aqui? Tendo feito o lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, e deu a seguinte ordem: vai, lava no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Estou lendo o versículo 7. Vocês estão acompanhando aí, né, irmãos? Estou de costa. Lavou e voltou vendo. Siloé, que significa enviado, eu falei ontem. No Antigo Testamento, o rei Ezequias fez uma grande obra de engenharia. Ele fez um arco-duro para canalizar a água, e em Jerusalém tinha 2 tanques. Um deles era o tanque de Siloé. Então a água era represada nesse tanque de Siloé, e inclusive os rabinos pegavam dessa água para a festa dos tabernáculos. Então, enviado, olha irmãos, muito sugestivo e significativo, Jesus é o enviado de Deus. O Pai o enviou, ele é o enviado. Então, se você tivesse na condição desse cego, esse ex-cego, né? Podemos assim dizer. Jesus falou para ele, cuspiu, fez ali o barro e colocou, e falou para ele: agora você vai até o tanque de Siloé. Irmãos, a pessoa estava cega, ainda, naquele momento, com barro no olho, uma coisa anti-higiênica para nós os dias de hoje, né? Aliás, parênteses, vocês sabiam que a saliva, naquela época, no Antigo Oriente, era uma cura para doenças infecciosas dos olhos, principalmente daquele que acordava em jejum. É que hoje nós temos, colírio, soro fisiológico, mas a saliva era algo curador naquela época. Usava-se muito a saliva. Marcos capítulo 7, Jesus faz mais 2 outras curas usando a saliva. Vocês sabiam? Depois leem lá, Marcos capítulo 7 tem 2 curas que Jesus usa a saliva. Por favor, se eu tiver algum problema no meu olho, estiver coçando o olho, não vem ninguém perto de mim, tá? Eu vou tirar o colírio do meu bolso e vou pingar. Certo, Rodrigo? É, Gênero? Certo. Então tá bom. Eu quero dizer, o que nós queremos dizer? O que a narrativa aqui, irmãos, quer dizer? Olha que coisa linda. O Senhor mostrou ali, o Senhor remeteu a Gênesis capítulo 1. Algo saiu da boca do Senhor, o pó da terra, quando foi feito o homem foi feito do pó da terra. Lembram? Gênesis 1? E criou Deus os céus e a terra, e quando criou o homem, formou o homem do barro, e soprou nele o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então, aquilo que saiu da boca do Senhor, misturado ao barro, algo humano, o Senhor colocou nos olhos do cego e falou: agora vai. O Senhor deu uma ordem para ele. Se fosse você, não, eu vou ter que ir até o tanque, eu não estou vendo, vou ter que descer degrau, e ainda vou ter que me lavar para ser curado, é melhor eu ficar lá no tanque. Muitas vezes, irmão, nós recebemos uma palavra vinda do Senhor, nós precisamos ter obediência e fé. A nossa fé, em primeiro lugar, em crer, e depois a obediência em agir. Veja, fé e obediência, a obediência está ligada a uma ação, e a fé está ligada ao seu interior, em crer, em receber, e a obediência é uma ação. Veja, fé sem ação não resolve, irmãos. Não é verdade? Quantas vezes eu e você estamos passando por diferentes situações? Nós precisamos ter fé naquela palavra, naquilo que você ganhou. Orar e agir. Orar e agir. Esse cego fez isso. Ele foi lá, no tanque de Siloé, lavou,
Aí ele voltou vendo. Olha que coisa interessante. Ele voltou vendo. Aí começou agora um grande problema na vida desse cego. Os vizinhos. Os vizinhos, vendo o cego, aquele que estava mendigando ali na rua. Quando você passa na sua cidade, você sempre vê um pedinte, né? Ele está sempre no mesmo ponto. Ali, de novo, aquele cego estava mendigando. E os vizinhos falaram, não aparece. Olha o que os vizinhos falaram. Os vizinhos que antes o conheciam, versículo 8, de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmola? Os diziam, é ele. Não, parece com ele. Não é ele, parece com ele. Parece com ele. Aí ele falou, sou eu. Criou-se um problema. Vamos examinar o que está acontecendo. Perguntaram depois, como foram abertos os olhos? Ele respondeu ele, olha, um homem chamado Jesus. Primeira relação desse cego, ele conheceu o homem chamado Jesus. Na narrativa, ele vai começar a subir degrau a degrau. Isso nós vamos ver se o Senhor permitir e dar tempo, irmãos, me perdoe. Então, ele contou tudo o que aconteceu. Primeiro depoimento que o cego fez para os vizinhos. Aí os vizinhos falaram, não, tem uma coisa estranha. Tem coisa errada aí. Vamos levar ele para o Sinédrio. Vamos levar para os fariseus. Alguém vai ter que dar uma explicação. Não é possível. Não é possível um cego de nascença. Irmãos, desde Gênesis até o registro do Evangelho de João, nenhum cego, os irmãos podem procurar e me mostrar, nenhum cego de nascença foi curado. Apenas esse. Só um milagre desse o Messias podia fazer. E isso está escrito nos profetas e nos salmos. Isaías capítulo 45 fala sobre o servo do Senhor. Esse servo do Senhor está apontando para Cristo. 1000 anos antes de Cristo nascer. Isaías fala, ele abrirá os olhos aos cegos. Aleluia. Os judeus, os fariseus da época, tinham a Torá. Tinham os profetas, tinham os salmos, tinham todos os livros. Mas eles não compreendiam que quem estava na frente deles era o Messias, era o Cristo. E mais, tudo isso que aconteceu, essa confusão toda, de buscar apedrejar o Senhor, e depois nós vamos ver que procuravam até matá-lo, porque chamaram de pecador. Pecador não faz obras de Deus, porque ele violou o sábado. Eles, os judeus da época, a religião, irmão, a religião ela é contra o Filho de Deus. A religião ela te prende, a religião ela te subjuga. A religião não deixa você ver e não deixa você adorar o verdadeiro Filho de Deus. Não permite você voltar para Ele. Então, ali, os fariseus, eles tramaram entre eles que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, eles iam expulsar da sinagoga, poderiam usar as leis romanas para prendê-lo e até matá-lo. Não aconteceu isso? Atos capítulo 9, Saulo, depois se tornou Paulo. O que ele fez, Saulo, de Tarso? Ele pediu autorização para os principais sacerdotes para perseguir aqueles que invocavam o nome do Senhor. E ele foi, mas no meio do caminho, o Senhor apareceu para ele. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Então ele falou, e aí levaram aos fariseus. O que dantes era cego. Ó Senhor. Então, deixa eu avançar aqui. Os versículos que eu falei de Marcos, irmãos, é Marcos 7, 33 e 8, 23, tá? E Jesus faz 2 curas usando a saliva. Isaías 42, versículo 7 e versículo 8, mostra no livro de Isaías que só o Messias poderia fazer o milagre de abrir os olhos aos cegos. Então, os vizinhos ficam confusos, e aí começa agora o ponto número 2 dessa narrativa. Começa o interrogatório. Irmãos, já parou para pensar? Vamos fazer uma empatia no lugar desse cego? Você recebe um milagre,
Irmãos, é um verdadeiro milagre. Um cego de nascença. Tem algum médico aqui? Não, né? Mas um pouco do nosso entendimento aqui. Um cego de nascença. Quando Jesus o cura, o que é restaurado, irmãos? Os nervos, o globo ocular. O Senhor deu para ele, como chama quando você põe, quando os olhos aqui, a cor dos olhos é diferente, pupila, não? Hã? A íris. Já pensou, irmãos? Uma íris nova, globo ocular novo, nervos novo. O Senhor fez de novo uma visão. O Senhor restaurou aquilo que não tinha, aquilo que era do zero. Irmãos, é algo... E aí, toda aquela religião não viu isso e ainda falou. Ele fez isso no sábado. Você sabe por quê? Sabe por que eles rejeitaram aquilo que o Senhor fez no sábado? Porque os judeus, eles tinham um compêndio fora a Bíblia. Olha, irmãos, muito sério isso. Fora a Bíblia, eles tinham um compêndio. O que é um compêndio? São palavras orais faladas no tempo do cativeiro babilônico, há muitos anos atrás, na época de Daniel. Os rabinos e os judeus daquela época, eles fizeram algo oral e foram acrescentados 37 categorias do que não pode fazer no sábado. Foi acrescentado por homens. E dentre essas 37 categorias do que não podia fazer no sábado, e se fizer no sábado era considerado pecado, era fazer barro. Dá para imaginar isso? Então o Senhor violou o sábado, porque ele fez barro. Porque ele cuspiu, fez o lodo e de uma forma diferente ele colocou nesse cego. Olha a cegueira da religião. Isso nos mostra que nós, entre nós, ainda nós temos muito apego à tradição. O apego à tradição, irmãos, é algo muito sério, é costume, que não são bíblicos, é uma lei humana. Isso mesmo está espalhado hoje no mundo cristão, no mundo evangélico. Muitas coisas do homem, fora da palavra de Deus, as pessoas se apegam àquilo, achando que fosse de Deus, substitui a palavra e fica numa religião, fica preso àquilo. Como o Senhor precisa curar da nossa cegueira. O Senhor tem curado. Tem ou não tem? Aleluia! Então, vamos avançar. O homem curado, versículo 17, depois de questionado, de novo perguntaram ao cego: o que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Eu vejo que ele é profeta. O cego já mudou a opinião. Era o homem Jesus. Agora ele é um profeta. Por que ele falou isso? Porque ele mandou. Olha, aplicou o lodo, agora você vai até o templo de Siloé. Lava-te e lava-te. Aí ele falou para os judeus: ele é um profeta. Não, respondeu ele. E não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via enquanto não lhe chamaram os pais. Agora começou o terceiro interrogatório. Primeiro foram os vizinhos. Agora chamaram os pais. Os pais foram lá dar testemunho. Não, esse é nosso filho. Ele nasceu cego. Mas você está perguntando para nós? Pergunte para ele, já tem idade. Diziam os historiadores que aquela pessoa, aquela criança que nasceu cega, tinha aproximadamente entre 45 a 50 anos. E aí, os pais falaram: pergunte para ele, ele já tem idade. Sabe por quê, irmãos? Havia um medo dos pais de serem também expulsos da sinagoga. Quando você era expulso da sinagoga, você perdia todos os seus direitos. Então os pais ficaram com medo, com temor. E aí, os pais são chamados, versículo 24, ele é questionado de novo, pela segunda vez, o homem que fora cego, e os judeus falaram: dá glória a Deus. Estavam querendo desviar a glória dele, de Jesus, para a glória a Deus. Versículo 24, né? E ele retrucou. Não, aí versículo 24.
Pela segunda vez, o homem que fora cego lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Vamos ler o versículo 25? Pode pôr aqui? Todos juntos. Vamos lá. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Só uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Você pode falar esse versículo do seu coração? Vamos lá? Vamos lá. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Eu era cego, agora vejo. O Senhor tem te aberto mais a visão? Graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 34. Eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, falando pro cego. Sabe por quê? E nos ensina a nós. O cego foi tão ousado nos versículos anteriores, não quero entrar aqui, que ele chegou a falar para os judeus: olha, vocês não querem ser discípulo dele também? Já estava pregando o evangelho. Aí falou: nós somos discípulos de Moisés. O apego ao homem, o apego à tradição, o apego à pessoa que falou, mas não está mais presente. Irmãos, o próprio Deus encarnado tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, como diz João. Estava ali na frente dos judeus religiosos e eles não viram Cristo. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida cristã, nós passamos tanto tempo engessados, presos a uma religião, a conceitos, a tradição, e não vimos o verdadeiro Cristo. Sabe qual foi a reação desse aí cego? Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado. O Senhor sempre nos ouve, irmãos, quando há alguma coisa contrária a mim e a você. O Senhor ouviu que o tinha expulsado. A sinagoga, o sinédrio, expulsou, mas eu recebo você. Jesus falou: eu recebo você. Eu recebo você. Alguém pode te injuriar, alguém pode te maltratar, mas Jesus recebe você. E o Senhor falou assim: encontrando. Irmãos, que coisa linda! Jesus encontrou ele de novo. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor? Agora ele já fala: Senhor. O homem Jesus, o profeta, quem é, Senhor? Olha como ele subiu, como ele cresceu no nível a conhecer quem era o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é, Senhor? Puxa, irmão, você é muito rico, é muito precioso. É o que te fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Quando nós somos verdadeiros, quando nós somos, irmãos, quando Deus cura da nossa cegueira, nós saímos de um aprisco, de uma religião. Falar em aprisco, semana que vem Marcelo vai falar capítulo 10, que fala de um aprisco, Marcelo. Já estou dando... Não é isso? Marcelo já está estudando a mensagem. Irmãos, orem pelos irmãos que ministram as mensagens ao sábado, irmão. Não é fácil falar uma palavra expositiva. Requer muito tempo de estudo, muito tempo de oração, muito tempo de pesquisa. Mas é algo precioso, irmãos. Quem ganha mais é quem fala a palavra. Aleluia. Então, ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, não tem coisa melhor do que adorar o Senhor. Hoje tem muitas coisas que nos desviam do foco. Muitas coisas, muitas palavras que nos desviam do foco do Senhor, irmãos. Oh, Senhor, me perdoe, irmão. Tem muito ativismo religioso. No mundo cristão há muito ativismo religioso. Faz isso. As obras de Deus. E o Senhor da obra, quando fica? O Senhor da obra fica do lado. Muitas pessoas hoje querem fazer e não estar na presença de Deus. Lembra do caso de Maria e Marta? Então, graças a Deus, esse ex-cego o adorou. E eu quero concluir aqui. O que esse texto, irmão, pode nos ensinar? O mundo todo hoje está em trevas. O mundo inteiro está em trevas. Nós, irmãos, que recebemos a palavra de Deus, nós somos grandes privilegiados. O Senhor tem nos ensinado, por meio da sua palavra, a verdade.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo todo está como esse cego de nascença, fisicamente, mas espiritualmente. A humanidade toda, irmãos, está em verdadeiras trevas. E não só elas. Muitos cristãos, muitos filhos de Deus, estão, perdoe-me falar, ignorantes com relação ao Senhor. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele traz iluminação para toda pessoa, de qualquer raça, de qualquer sexo, de qualquer nação, seja ela ateu, seja ela de qualquer religião. Principalmente nós, que temos o Senhor, nós precisamos nos voltar mais ao Senhor e termos uma oração: Senhor, se ainda sou cego, cura-me. Senhor, se eu ainda não vejo, eu quero ver. O pior problema aqui, no último versículo, Jesus fala para os fariseus: se fossem cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Esse é o maior problema. O cego não querer enxergar aquilo que está próximo dele. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Agora eu vejo. Só sei uma coisa: eu era cego, agora eu vejo.